Bytes da semana começando. Primeiro, bytes do ano, Adriana. Animada para falar das notícias dessa semana? Oi, Aninha, tudo bem? Tô super animada que o Bytes voltou. Era Eu uma coisa também. que eu tava sentindo muita falta, porque esses bytes semanais fazem com que a gente discuta temas super legais que estão acontecendo. Eu acho super legal que voltou, tô feliz. Eu também senti a falta do Bytes. A gente começa esse ano, notícias quentinhas, atualizadas. E eu vou dar aqui o highlight da primeira que saiu no Design Taxi. É o seguinte: Chat GPT ou Chat GPT, a inteligência artificial aí que está ajudando muitos alunos, né, a produzirem também aí o seu material escrito. E agora o problema é plágio. Então o ChatGPT diz que tem agora uma solução para pegar aí os plagiadores que afirmam que aquele conteúdo ali foi autoral, Adriana. O que é o ChatGPT, para quem não sabe ainda, essa inteligência artificial aí que virou um sucesso? Ai, Ana, o chat GPT, como eu falo, você fala GPT, eu falo Eu GPT. falo, mas é muito feio. Eu acho que nem é GPT, mas eu gosto. O chat GPT, vamos lá. Na verdade, eu nem chamo de GPT, eu chamo de chat AI ou chat Legal. IA, porque eu nunca sabia as siglas e acabei falando para as pessoas o de inteligência artificial. É super viciante esse chat. É um chat que é feito de inteligência artificial e ele fala com você, mas além de ele falar com você e produzir diálogos sobre, né, aquilo que vocês estão falando, ele busca conhecimentos na internet para elaborar Uhum. respostas muito interessantes. Então, não é só aquele chatzinho que você vai conversando e o robozinho vai Não é um respondendo. bot, né? Não é aquele atendimento do banco, né? É diferente. Cara, e a gente viu alguns exemplos de uso que são surreais. Hum, Inclusive, estão dizendo que ele vai substituir o Google. E eu acho que sim, porque impressionante. a gente fez alguns testes, né, Ana? Fizemos alguns testes Cara, e assim, o Google nunca, nada ameaçou, né, a supremacia do Google ali enquanto buscador e local ali para você realmente fazer a sua colcha de retalhos de informação. E isso é inteligência artificial. A gente já viu, né, os artistas reclamando muito da arte gerada por inteligência artificial e agora nós temos um conhecimento. E assim, dos testes que nós fizemos, ele é muito bom realmente, mas ele é raso, né? Ele ainda é superficial. Embora algumas outras pessoas, e aí a gente pode até depois comentar que eu acho que vão ter especialistas focados em gerar informação a partir de inteligência artificial, sabendo os inputs, mas tem pessoas que fazem diálogos entre personagens, muita gente fazendo postagem de rede social, porque é muito rápido, você pode dar qualquer input, ele te entrega ali ainda superficialmente. Inclusive, teve eu tinha contado isso em alguma das últimas gravações que nós fizemos, é um artigo, salvo engano, da Fast Company, ou era de alguém da The Atlantic, não lembro, em que o parágrafo inicial dele foi todo feito no chat IA, gostei de falar chat IA, e que chatear, chatear. E ele fez, né, a introdução e depois ele seguiu no texto porque ele estava falando da dificuldade com que as pessoas terão para identificar, né, quais informações ali são relevantes, porque o estudo acadêmico, né, quando você escreve alguma coisa, é um esforço, né, de muito tempo. Quem faz mestrado, doutorado, a gente não está falando de coisas simples, né? Estamos falando de um conhecimento muito maior. Eu virei super fã do chat, fiz alguns testes interessantes também, mas eu fico imaginando o que as pessoas já não estão produzindo a partir dele para ter essa preocupação com plágio. Me parece ser muito voltado para alunos aí, né, de ensino médio, né, segundo grau também, que estão usando para entregar trabalhos aí. faculdade, né? Qualquer aluno, né? Na verdade, eu acho que o que a gente estava vendo, né? A gente fez vários testes. Por exemplo, dá para você perguntar para o chat GPT, pedir para que ele escreva um post sobre Uhum. mudanças climáticas, por exemplo, e ele vai escrever um post que parece que um jornalista escreveu.
É verdade. muito surreal, porque E o ele pega, SEO é bom. O SEO, a é, legibilidade dele é muito boa. ele faz certinho. É uma coisa muito impressionante. A gente está se deparando com essa nova tecnologia agora. A inteligência artificial está começando. Ah, o Canva agora já tem uma Uhum. ferramenta de escrever. Você pede para o Canva, escreva um post sobre 5 maquiagens para olhos puxados. E ele vai escrever, tipo, o post inteiro para você postar lá no Instagram. É, O que que eu fiquei pensando sobre isso, Ana? Eu, como produtora de conteúdo, que já venho fazendo isso há 10 anos, Uhum. eu acho que essa ferramenta é uma coisa incrível que você pode usar para agilizar muito o seu tempo. Então, você, por exemplo, para fazer um site, demoraria muito menos tempo em termos de conteúdo, em termos de esforço, e você Uhum. focaria muito mais na estratégia de o que escrever, como organizar o seu conteúdo. Eu achei incrível essa ferramenta. E agora, plágio. Eu Complicada, fiquei né? agora pensando, Complicada, porque complicada. quando a gente faz buscas no Google para fazer um texto, a gente também está mais ou menos Uhum. plagiando, ou não? Pois é, né? Assim, quando a gente vai escrever um artigo, aí é uma experiência pessoal. É muito bom quando dá aquele branco, né? Nós irmos atrás de referências para dar aquela enriquecida na ideia que a gente quer construir, e a partir daquilo a gente também coloca as nossas impressões, né? As correlações, a produção científica, né? O conhecimento, ele é esse encontro, né? Onde você coloca também ali o seu viés, por assim dizer, né? A sua concepção daquilo, ou você faz uma projeção e a ferramenta não faz. Mas essa ferramenta, a gente está falando especificamente de artigo, mas eu já vi experiências de quem mandou a ferramenta entregar, por exemplo, um smart contract, né? E aí a pessoa era um especialista em smart contract e ele fala, olha, é falho, não tá, assim, tinha vários erros e detalhes. Você pede para a ferramenta fazer o smart contract e você pode pedir para ela explicar o smart contract que ela desenhou. Mas assim, faltou o especialista que foi quem fez esse teste para apontar. Então, o que está acontecendo, como é uma inteligência artificial fenomenal, ela vai evoluir até porque ela está ganhando cada vez mais informação conforme que as pessoas vão pedindo, mas os alunos andaram dando uma vacilada, né? Tipo, o cara tinha que fazer lá um conceito filosófico, ele certamente não leu o que o chat entregou, e ele acabou entregando o que seria a biografia daquele filósofo que determinou, né, aquele conceito. Então, falta ainda o expertise das pessoas, para que justamente não configure plágio, né? Eles querem usar uma impressão digital da ferramenta para evitar o plágio. Mas, cara, como é que você determina, né, o plágio? Como que você vai Exatamente. usar a ferramenta de maneira inteligente? Porque aí sim eu acho ela valiosa. E plágio, gente, é errado, né? Tem que Não, mas pensar aqui, assim, né? se a ferramenta busca a internet inteirinha para fazer as suas análises, como que você vai garantir que aquela informação ele pegou do seu site ou do seu Verdade. artigo que estava publicado? Você não tem como fazer isso. E daí a gente está falando do chat IA, mas isso se amplia para muitas outras coisas. Uhum. Do uso que a gente vai começar a fazer da inteligência artificial, como produção de imagens, como produção de vídeos, como Uhum. deepfake, com as animações, com tudo que é possível hoje a gente criar digitalmente, a inteligência artificial vai fazer. E aí é uma ferramenta tão maravilhosa que não tem mais volta. Eu não acredito que as pessoas. Já tem gente barrando, os Estados Unidos está tentando barrar o chat IA, o chat GPT.
Mas eu não acho que tenha mais volta. Não tem mais volta. Criou-se a Hum, tecnologia, existe aí e ela vai começar a ser usada por todo mundo. Agora, o que eu mais gosto, né, de fazer, e você sabe, é ficar pensando nas aplicações disso no futuro e quais são as consequências que isso vai trazer. Eu não acredito que a humanidade vai descartar a inteligência artificial. Eu acredito que sim vão surgir outros empregos a partir disso. uhum, Vai começar a surgir outros empregos, outras funções, outras atividades. E a gente está vivendo uma época de muita ruptura com a Web3, né? Quando essas novas tecnologias estão chegando. A gente não sabe direito, o mundo não sabe direito aonde a gente está indo. Isso é tudo muito empolgante na minha concepção, assim. Eu fiquei aqui pensando sobre as possíveis consequências disso. Por exemplo, se a gente colocasse uma marca d'água em tudo que fosse inteligência artificial, cara, então para que que serve? Não vai ter uso prático. Você vai colocar uma imagem no seu site com uma marca d'água? Ou você é vai esquisito. escrever A um não ser texto com uma marca d'água? A não ser que isso se torne totalmente aceitável. Fizemos faculdade numa época em que, assim, né? Ah, a Wikipédia, você tem informação da Wikipédia. A Wikipédia, por exemplo, superou, né, essa desconfiança ali como fonte de informação. Só que a gente vai muito na base do faz aqui, faz ali, para ver no que vai dar. A inteligência artificial, acredito que esteja bem no, não pelas aplicações, porque já nos cerca bastante, mas a massificação do uso e para essas outras coisas, né? Porque a gente está falando de uma inteligência artificial, especificamente uma coisa muito, muito prática, né? Muito de todo mundo, como, por exemplo, a produção de um trabalho acadêmico. Então, muita coisa ainda vai rolar. Mas, se a inteligência artificial ainda, a gente ainda fica pensando tem um outro pilarzinho aí de Web3 que a gente escuta muito, que já está ficando cada vez mais claro, né? Talvez saindo da desconfiança, que são os NFTs. Eu vou falar da segunda notícia. Quer falar mais alguma coisa de inteligência artificial, Dri? Não, Ana, pode continuar. Vamos lá para a segunda notícia. Eu vou te falar a segunda notícia, saiu no Cointelegraph, e é o seguinte, a agência eleitoral dos Estados Unidos está aprovando o uso de NFTs como incentivo para arrecadação de fundos de campanha. Do que nós estamos falando? Usar NFTs para candidatos, propostas, para que isso seja, porque nos Estados Unidos há uma regulamentação bem forte em relação às doações de campanha, né? Não podem empresas, só podem pessoas, e eles já ganharam uma autorização, essa Data Vault conseguiu aí uma autorização para trabalhar com os NFTs nas campanhas políticas. O que você acha, Adriana? Boa estratégia? Eu fiquei avaliando essa notícia. Primeiro, não sabia o que era Data Vault. E Uhum, daí eu fui atrás. É uma ferramenta de banco de dados, é tipo uhum. um sistema de banco de dados que organiza os dados. Deve ser, devo estar falando besteira, mas deve ser como um MySQL, talvez. Bom, Eu não depois a sei o que é gente vê se é STL. Você está falando STL como se eu soubesse. SQL. Então, olha, não sei. Mas o que eu fiquei pensando? Eu achei genial tudo que envolve comunidade, pessoas para o mesmo propósito, pessoas juntas para unir forças e angariar fundos e Hum. construir juntos alguma coisa. Os NFTs não estão dentro. Eu achei estranho que esse tipo de iniciativa tivesse que ser regulada, porque eu acho que aqui no Brasil isso não seria. Então, se um Não vi candidato quer nenhuma fazer. iniciativa. Não vi nenhuma Não, eu iniciativa aqui também não vi parecida nenhuma a isso. Você não viu, não? iniciativa. Ah, então a gente está Mas, no por mesmo barco. exemplo, eu sou um deputado, vou lançar uma campanha, lanço NFT. Eu não acredito que aqui no Brasil eu precise regulamentar essa minha campanha de NFT, como lá nos Estados Unidos eles precisaram. Uhum. Ah, importante.
você não pode atrelar nos Estados Unidos, né? Você não pode atrelar o seu NFT a um valor. Não é que você está Uhum, vendendo NFT, né? Você está dando como um engajamento, um brinde para aquelas uhum. pessoas que doaram. Mas não é que um NFT vale $1 nesses casos. Eles valem a sua participação. Eu acho que vai ser tudo que envolve, é isso, Ana. Tudo que envolve criação de comunidade, juntar pessoas para atingir alguma coisa em comum, o NFT cai muito bem. Sabe o que que eu pensei? E a partir da própria experiência da Netflix com NFTs, Uhum. você, enquanto ali uma plataforma política, né? Você é um deputado e você tem uma plataforma política. Imagina que para cada proposta você tivesse ali os NFTs, obviamente não atrelados a incentivos financeiros, as pessoas não estão comprando sua proposta, mas que você pudesse monitorar engajamento em cima das suas propostas, seja. Imagina aqui no Brasil, né? Se fosse uma proposta de emenda à Constituição, uma coisa meio maluca, ok. Mas uma proposta de lei, alguma coisa que tivesse um benefício, porque política é comunidade, né? A política, claro, né? Tem ali as Política é hierarquias. comunidade. Exato, Boa. porque é paixão. Então, eu fiquei pensando também no uso de NFTs para você perceber o engajamento na tua proposta. A gente não está atrelando a dinheiro, gente. NFT não é só JPEG de milhões, né? A Netflix fez essa experiência com uma série e cobrava cêntimos de dólar, né, Dri? Foi alguma coisa assim que eu comprei, já não lembro, que era para monitorar engajamento. Então, pode ser interessante para você ter a percepção daquela tua proposta ou daqueles compromissos de campanha, né? Pensando em termos de prefeituras, né, deputados, vereadores, pode ser interessante, porque assim a gente está atrelando a um universo menor, né? A gente não está colocando. Não estou falando de presidência, né, de união, estou falando, às vezes, de coisas menores. Acho que pode ser interessante por esse caminho. Então, faz sentido. Os Estados Unidos se adiantam sempre um pouco. Eu confesso que eu não fui muito mais longe pensando se fosse no Brasil, que os NFTs não funcionassem bem para essas comunidades menores e os engajamentos e os compromissos de campanha assumidos, né? Pode ser uma forma de rastreio, acompanhamento, né? Do que está acontecendo. Esse é o poder dos NFTs. Eu fiquei pensando muito nisso. Não sei se você acha interessante. O NFT como métrica de engajamento, né? Assim, Uhum. é super interessante e com certeza as campanhas que os deputados e vereadores, pessoas do governo que utilizarem dessas ferramentas de NFT para criar sua comunidade e testar o nível de engajamento das pessoas vão ter muito sucesso. Ah, uma coisa importante. É interessante você falar sobre isso da Netflix, porque assim, quantas pessoas você acha que assistiram aquela série? Sei lá, 1 milhão de pessoas. Vamos chutar que 1 milhão de pessoas assistiram aquela série que você assistiu. Quantas pessoas foram no OpenSea comprar um NFT? Quantas pessoas sabem de OpenSea? Quantas pessoas sabem de NFT? Tem uma carteira digital. Então, é uma amostra muito, muito pequena ainda do Uhum. que seria o engajamento de verdade daquela campanha ou daquela série. Então, você vai medir engajamento dentre aquelas pessoas que têm uma carteira digital. O que cada vez mais está acontecendo é que as pessoas estão sendo convidadas a participar desse movimento, desse novo movimento da Web3, pelas empresas, pelas campanhas dessas empresas e pessoas que chamam as outras pessoas para entrarem para a Web3. E esse movimento está acelerando, né, Ana? Mas ainda é muito pequeno. Acelerando, mas aí também tem uma coisa. Muito lá atrás, num outro Bytes, a gente viu, por exemplo, empresas como a LG, empresas de eletrodomésticos, televisores,
que já estavam permitindo ali uma né, que a tecnologia, né, as TVs são muito digitais hoje, já tivesse um marketplace de NFTs. E é óbvio que eles não iriam fazer aquelas televisões para, né, um mercado absurdo que eles têm, mundial, esperando já que as pessoas estivessem maduras o suficiente na tecnologia, né, no uso do NFT, ou até mesmo como que esses NFTs vão funcionar. Então, eu acho que tudo é assim, pô, beleza, já vamos deixar aqui uma coisinha pronta, porque isso pode massificar lá na frente e nós precisamos estar prontos. As empresas, ninguém mais quer ser blockbuster, né? Ninguém mais quer ser aquele case de empresa falhada porque não viu uma tecnologia sendo adotada. Então, eu fico pensando especificamente nesses de monitoramento, de engajamento, de Ibope. Cara, pode ser NFT lá na frente. Pode ser de uma outra maneira, não que as pessoas necessariamente vão entrar no computador, abrir o marketplace da OpenSea para comprar aquela. Pode não ser isso, né? Hoje é a maneira com que a gente faz. Mas pode ser que a maneira com que a gente faça rastreios de Ibope não seja mais como ainda é feito, né? Você ter a caixinha ali, o Ibope Cantar, né? Fazer ali 4 pontos em São Paulo, 20 e tantos pontos nacionais. Assim, isso pode alterar. Então, as pessoas vão indo à frente, né? E lembrando que doação de campanha, dinheiro e política são coisas muito complicadas, né? Como boas brasileiras, nós sabemos que política e dinheiro e doação e caixa dois e não sei o quê é complicado. Às vezes, né? Isso evoluindo, né? E aí quem trabalha realmente com NFTs, com smart contracts, né? Entende de regulação, os advogados mais uma vez presentes, possam ter um melhor acompanhamento dessas doações e dessas participações políticas com rastreio pelo NFT, né? Essa imutabilidade, essa transparência, essa confiança. Então, acho que a gente olhar para o suporte tecnológico disso e pensar como podemos usar para coisas melhores é bom, né? Os Estados Unidos já tem, inclusive, dossiê falando de uso de NFTs para lavagem de dinheiro. Então, vamos usar para coisas que realmente importam, né? Rastrear isso tudo. Está massificando, isso uma hora a gente nem vai perceber, a maneira com que votamos, a maneira com que apoiamos um candidato, pode ser de uma maneira muito natural através dessas tecnologias. Eu acredito nisso totalmente. É para isso que estamos caminhando, né? O que a gente observa no mercado e nas iniciativas que existem hoje de NFT e projetos que usam a tecnologia NFT é que cada vez mais as pessoas têm, são facilitadas, na verdade. Cada vez mais projetos estão mais fáceis de serem adquiridos e de serem compartilhados entre as pessoas. As tecnologias estão ficando mais user-friendly, porque antes, lá no começo, para você criar uma carteira, primeiro, todos os materiais estavam em inglês, então você Exato. tinha que ir nos fóruns, criar uma carteira e descobrir as coisas. E hoje em dia está muito mais fácil, está cada vez mais fácil. As empresas estão criando essa interface entre elas e Uhum. essa tecnologia, de modo que para o consumidor final fique um processo que ele já conhece, fique um processo parecido com aquele que ele já conhece. Então, quando você fala, porque no futuro tudo vai ser de tecnologia NFT, a gente nem vai perceber, é isso mesmo. Uhum. Já está acontecendo, né, esse movimento, e cada vez mais essa tecnologia vai ganhar, porque ela é muito maravilhosa, ela é muito Ela fantástica, é. né? Gente, é magia pura, é magia pura. Tá vendo tá vendo por que que o Bytes é bom, cara? Olha que maravilha. Eu O sentia quê? falta do. O Bytes é bom por isso. A gente já começou a pensar aqui um monte de coisa, né? Usos interessantes. E é difícil separar as notícias, porque algumas às vezes só ratificam, né, o que já vem acontecendo, mas às vezes surgem, né, esses diamantes aí, como esse do NFT para envolvido com política. Eu gosto bastante, já me salta aos olhos. E também as discussões aí
do chat IA que devem percorrer várias semanas à frente, porque está massificando milhões de usuários em menos de uma semana, cara. É Porque é tão muita gente. maravilhosa, é muito maravilhosa essa tecnologia. Aliás, eu tive uma ideia. Vamos chamar um advogado especialista para conversar com a gente sobre especificamente esse chat, toda essa tecnologia de inteligência artificial, Uhum. alguém que seja especialista em direitos autorais, NFT, Web3, vamos atrás disso para fazer algum especial? Seria maravilhoso. Se tiver Amei. algum advogado aí ouvindo, que nós temos alguns advogados que nos acompanham, que já Sim, falaram, por favor, eu ia adorar. Acho que tem muito a se desenvolver. É legal que a gente está vendo isso acontecer. agora, né? Agora, gente, amanhã já foi, nós sabemos disso. É. Adriana, muito obrigada. Que bom a gente poder voltar com esse Bites da Amei! semana. Para quem quiser, tem sempre o nosso blog, que tem bastante informação. Estamos com outros lançamentos no podcast aí para o próximo mês. Nós vamos ter Sim. vários especiais aí envolvendo desde psicologia da internet, especial de profissões e cases. A gente vai ter só o especial de cases até o final do ano. Tem muita gente convidada que já começa a gravar. Então, nos acompanhe aí pelas redes sociais, Go Digital Factory, e aqui no nosso podcast, que o Bytes da Semana voltou. Sim, Adriana, fala. Uma coisa importante lembrar, que quem está ouvindo a gente pelo podcast, a gente também está no YouTube. Agora a gente tem videozinhos para todo. Agora não, já faz um tempo, né? Mas Já. agora a gente já tem o YouTube com todos Mas o E quem Bytes é quiser a olhar. primeira vez. Bytes é a primeira vez. É verdade. Agora, quem quiser viajar, a gente está aqui no nosso metaverso. Inclusive, a gente tem que voltar a entrar no nosso metaverso. Vamos ver Mark sobre isso. Zuckerberg tem que facilitar. Eu estou só esperando as notícias aqui, reclamando da Meta, porque eu quero falar mal da Meta de novo, porque não está fácil entrar nesse Não está metaverso. funcionando, né? Mas Está a gente vai quebrando. Eu só tentar. não falo que vai quebrar as nossas pernas, porque não há pernas no metaverso do Mark, do Mark Zuckerberg, mas isso fica para um outro encontro. Adriana, até semana que vem. Um beijo, Ana. A gente se vê. Tchau, tchau. Beijo, Dri. Tchau, tchau.